presidente Trump também assinou um decreto que inicia a saída, é um Brexit americano, do Tratado de Associação Transpacífico, que foi negociado, como você sabe, pelo ex-presidente Barack Obama. Bom, queria perguntar a vocês o seguinte, o que leva os Estados Unidos a sair desse tratado? O que é que tem lá que prejudica a economia americana? Que o Trump está dizendo o seguinte, agora eu vou retomar os empregos que nós perdemos e vamos dar emprego para os americanos. Um passo é esse, pois não, Miguel? Exato. O Trump, ele percebeu, né, que havia parte dos americanos insatisfeitos com a relação dos Estados Unidos terem tirado dos Estados Unidos o chão de fábrica para outros países, né? O NAFTA foi para o México e mais de 400 empresas foram para a China. Por que isso? Porque os ciclos econômicos americanos eram muito curtos, né? Os Estados Unidos começava a crescer, vinha a inflação, tinha que aumentar a taxa de juros, aí voltava. Quando eles estenderam as fábricas americanas para a China, o que eles fizeram? Eles aumentaram o ciclo econômico porque a China passou a exportar deflação. Então, os Estados Unidos continuaram a crescer, a China começou a produzir produtos muito mais baratos e o ciclo econômico acabou beneficiando não só os Estados Unidos, como também grande parte do mundo. Agora, o que ele quer? Ele quer produzir nos Estados Unidos. Então, quando ele faz isso, o que vai acontecer? A inflação, evidentemente, vai voltar, porque os Estados Unidos não têm... Porque o preço... Deixa eu entender bem. Deixa eu entender um pouquinho. Então, uma escova de dente. Sou americano. Até agora pagava 30 centavos de dólar por uma escova de dente porque era feita na China. Se ela for feita nos Estados Unidos, essa escova de dente vai continuar custando 30 centavos. Vamos supor que custe $1. Hã? Vamos supor que ela vá custar $1. Sim, 30 centavos de dólar. Quanto ela vai custar agora? Vamos imaginar $1. $1. Aí vai subir o preço, vai subir a inflação. Mas não é só isso, é uma questão... primeiro, quando você põe protecionismo, que nem aqui no Brasil, você põe protecionismo, o que acontece? Num primeiro momento, você aumenta um pouco o custo dos produtos para quem está aqui, mas você aumenta o lucro para os empresários e você diminui a necessidade de se modernizarem. Mas é um feito passageiro, porque você põe barreiras, alguma coisa. Como os outros lugares continuam investindo para ganhar competitividade, você acaba perdendo o mercado. É exatamente a mentalidade que a indústria tem aqui. O que a indústria faz aqui? Tenta proteger o mercado nacional dos estrangeiros, com crédito subsidiado, que todos nós pagamos, como você bem lembrou, aquelas leis de conteúdo local, aí o preço industrial aqui é mais caro, que todos nós pagamos mais caro. Mas o que acontece? Cada vez mais a indústria está encolhendo. E está encolhendo, sabe em quê? Nos setores mais dinâmicos, que é tecnologia, em têxtil até, que é um setor que se tornou mais dinâmico. Diferentemente do setor agropecuário. O que o setor agropecuário no Brasil fez? Fez uma revolução biológica, novas sementes, tudo. Fez uma revolução gerencial. Hoje você vai em qualquer plantação de soja, computador, estão vendo a cotação de Chicago, do dólar, etc. Então, fizeram as cadeias produtivas, né? Então, o que acontece? O agro brasileiro está crescendo. Por quê? Porque se adaptou aos novos tempos. O que os Estados Unidos estão fazendo agora? Estão dando um tiro no pé. Está querendo voltar ao passado. Quais são os setores que mais crescem na economia americana? São justamente os mais dinâmicos, o Vale do Silicon, pesquisa, serviços, esse tipo de coisa. Inteligência. E a indústria, que é mão de obra intensiva, mas assim, o chão de fábrica perde espaço. Por quê? Porque os outros estão fazendo. É o ciclo natural. Agora, viu, Troço, o que eu acho que a tese dele é essa, ele ganhou a eleição com esses votos, né, de americanos insatisfeitos. Porque... Ou preocupados em perder o seu emprego ou não ter um emprego. Exatamente. Devido a essa revolução tecnológica que o Trotsky exatamente. Agora, o que ele vai fazer? Ele tem um problema sério, que ele não sei se ele se ateve a isso ou não. O dólar é a moeda americana.
É a moeda emitida pelo Banco Central americano e é a moeda mundial, que é utilizada pelos principais países como reserva. É a moeda que é utilizada na formação de preço das principais commodities. A partir do momento em que ele tem este pensamento de levar para os Estados Unidos o chão de fábrica, e isso vai provocar, sem dúvida nenhuma, um processo inflacionário. O processo inflacionário vai levar elevação da taxa de juros. O mundo hoje tem 21 trilhões de dólares de dinheiro fumaça. É dinheiro que não existe. Então, o risco está exatamente nesse mecanismo agora, de você provocar... Deixa eu dar um exemplo prático. Vamos supor que eu comprasse um iPhone, que foi pensado nos Estados Unidos, tecnologia americana, só que ele é montado na China. Então, eu suponho que o preço dele é um preço com mão de obra chinesa. Mas com tecnologia americana. Não, tecnologia americana. Só para completar. O material desse iPhone, não sei, mas só para dar uma ideia, custa no mínimo R$1.000 ou mais. Sim. Tá, desses R$1.000... Mas eu te pergunto o seguinte, ó, deixa eu terminar. Então, se esse iPhone, em vez de ser montado na China, for montado nos Estados Unidos, vai custar mais caro, vai? Mas 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro. Não, tá bom, mas... Ou, sei lá, vai custar mais caro. Só que é o seguinte, esse mesmo aparelho, continuando com uma concorrência, a Samsung, por exemplo, que continuar fazendo com mão de obra mais barata, ele não vai ser muito mais barato? Exatamente. Ele não vai chegar no mercado mundial muito mais competitivo Perde a do que o iPhone fabricado nos Estados Unidos com a mão de obra mais cara? Exatamente. Sim. Inclusive a fabricante do iPhone na China já está vindo para os Estados Unidos com a Apple para fazer... Só que ele vai ter que pagar uma mão de obra extremamente cara. Tá, mas primeiro, a diferença não é tão cara. Segundo, é uma questão... isso me lembra... Não sei se alguém sabe o que são os Ludites. Você sabe, né? No começo do século XIX... Me fala, eu sou leigo. Você me tem que... Não, você sabe muito bem. Os Ludites, no começo do século XIX, quando começaram a fazer os teares, eles iam lá e destruíam as fábricas. Por quê? Porque achavam que as fábricas iam causar desemprego. Quer dizer, uma mentalidade que, assim, não percebem que você está destruindo empregos aqui, mas você está criando outros. Sem dúvida. Nesse teu exemplo do celular... Sabe, o que agrega valor são as patentes, os sistemas, tudo que fica no Silicon Valley. O selinho que é montado na China é mínimo. Se trouxer para os Estados Unidos, também é mão de obra não qualificada, não faz muita diferença. Sim. Quer dizer, então esse produto não vai chegar mais caro no mercado mundial? Vai chegar um pouco mais caro, mas não faz tanta diferença. E ele não quer a mão de obra barata nos Estados Unidos, porque ele não quer que os mexicanos, os estrangeiros fiquem lá. Então, a política econômica, Troço, pelo que eu estou entendendo na colocação do Heródoto, é exatamente essa. Quer dizer, essa política econômica de trazer para os Estados Unidos o chão de fábrica, produzir, ele não quer estrangeiro, ele quer produzir lá. Com que mão de obra ele vai produzir e com que custo ele vai produzir? Este que é o grande problema. Não, mas não, quer dizer, a questão não é essa. A questão também é que você vai aumentar o preço dos produtos industriais. Como você comprar um carro aqui, comprar um carro fora, uma geladeira aqui ou fora, é mais caro por conta, assim, de todo esse tipo de coisa. Mas é a questão que você também não consegue vender mais para outros mercados. Quer dizer, se você na China você não deixa, então ele, em vez de usar a tecnologia da Apple, vai usar da Samsung, que é coreana. Sim. Então você ganha um pouquinho aqui, mas você perde. Quando você se integra, tanto numa federação como o Brasil, como no bloco econômico, algumas indústrias perdem. Quem ganha é o país. Quer dizer, o país como um todo vai perder. Então, possivelmente você vai ter mais... Aí eu te pergunto, se ele taxar em 10% as importações da China, o que ele quer fazer? A mesma coisa, você vai encarecer... Você vai ter ganhos da margem. O problema é estático, o problema é dinâmico. O que você tem que fazer para o país crescer mais? Isso é uma coisa que já no começo do século XIX, você já discutia essa questão da dinâmica. Se você não percebe que é crescendo mais que você ocupa espaço e que você tem que sair dos setores menos dinâmicos para os mais dinâmicos, você continua fabricando, você continua destruindo máquinas. Agora desculpa, não, é só uma colocação. O sistema capitalista atual é um sistema que tende a falir. Por quê? Porque ele centraliza muita renda. Quer dizer, não há uma distribuição de renda
no mundo, por quê? Está na característica do ser humano, a ganância, o egoísmo. Então, o que vai acontecer? Se não houver uma troca de renda via comércio para que o consumo possa sustentar esse sistema, o negócio fica difícil. E o que o Trump quer fazer é exatamente o contrário. Ele quer centralizar ainda mais a riqueza na mão dos americanos. Outro dia saiu aí, 8 americanos... Não, o Davos falou lá. Falou, né? Nós vamos 1 hora discutir sobre essa questão do futuro do capitalismo. Aí eu convidarei os dois de novo. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Fernando. Pois é, Futuro do Capitalismo é o título de um livro que eu li agora nas férias, do casal Tofflin. Aliás, o livro se chama O Futuro do Capitalismo. Eu levei na viagem para dar uma lida nele, porque para onde vai o capitalismo? Preciso saber, né? Todos nós. E ele tem lá a versão dele, que deve ser diferente de vocês. O dia que vocês vierem, a gente convida o Tofflin para vir discutir. Leia um livro que chama Economia Viking, que fala, por exemplo, dessas economias da Finlândia, da Noruega, que conseguiram, sem recursos naturais, crescer... Consegui ler um livro, só ele já quer me botar para ler um artigo.